Lamberto, ensinou-me a cortar cabelo. Eu tornei-me. Hoje já esqueci. Nunca mais pratiquei. É normal. Mas eu ganhei dinheiro cortando o cabelo. A crise vai lhe dar ideias inovadoras. Vamos passar no outro slide. É importante corrermos hoje. A crise é temporária, já falamos disso. Quando você vê a crise acontecer, saiba que é temporário. A única forma é você planificar as coisas. É muito importante. O plano de Deus não é a crise para você. Nós aqui somos todos cristãos, dizemos, a Bíblia diz o quê? O plano que eu tenho para vocês é plano de tristeza? Não. Então, Deus, quando deixa a crise acontecer, é para o seu bem, é para o nosso bem. É para você descobrir quem você realmente é, porque você nunca descobriu as suas capacidades. Deus predestinou você viver a esse padrão de vida, mas você está a viver aqui e você pensa que estás bem. Porque você consegue comer, ainda consegue gozar com os outros. Então, Deus fica nervoso. Esse meu filho eu destinei ele para esse nível, mas ele está a viver ainda aqui. Então Deus cria crise. E você começa a lutar e no meio dessa crise você autodescobre-se. E você começa a fazer o que você na verdade é chamado a fazer. E a crise muda a sua postura. A crise é temporária. A crise produz a verdadeira liderança. Você vê a história de verdadeiros líderes. Saíram da crise, da pressão, do sofrimento. É importante. Você já sentiu calor na vida? Calor. Você está a sentir calor? Eu já senti calor na vida. Pergunta às pessoas que já passaram o tempo não é cadeia, mas aquelas prisões dos bairros. Vão te contar o que é calor. Você já apanhou chuva na vida? É que você está a viajar por cima de um caminhão contentorizado, lá em cima do contentor, e a chuva a cair mais de 3 horas. E você começa a dizer, mas minha vida é mesmo assim. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que mudar isso. A verdadeira liderança nasce da crise. Qualquer coisa que te enerva em Angola, se é política, você foi chamado para resolver isso. E você tem poder para resolver isso. O que te inquieta na sua família, na tua casa, na sua vida, no seu emprego, você tem potencialidade de melhorar isso, mesmo você não sendo o chefe. É importante nós compreendermos como as coisas funcionam. A crise produz a maturidade. A maturidade que você tem hoje é graças às mudanças, graças ao sofrimento, graças ao peso que você levou. E você começa hoje a dizer, se eu tivesse a idade, o conhecimento que eu tenho hoje, não faria o que eu fiz ontem. Por quê? É a pressão. A pressão produz a liderança. A crise maximiza o seu potencial de liderança. Você pode já ser um líder confirmado, mas vai acontecer crises para fazer sair, maximizar, ou seja, te levar ao nível mais alto da sua liderança. Porque na vida temos 3 fases da vida. É que infelizmente muitos de nós esquecemos disso. A primeira fase é a fase da dependência. Onde você criança, você depende dos pais, comer, beber, vestir-se, cuidar-se de você. Onde para comprar pão, para ter dinheiro no bolso, tem que te dar. A segunda fase é a fase da independência. Tal como nossos países pediram independência e saíram do controle do governo, aliás, do colono. A independência é ali onde você próprio está a tomar as suas decisões. Não depende mais de ninguém. A terceira fase, que é muito importante, é a fase da interdependência. Onde você compreenda que eu existo porque ele existe. Onde você compreende que a pessoa que está sentada ao seu lado agora mesmo
pode ser a pessoa mais importante da sua vida. Onde você compreende que quando você está a subir, você tem que cuidar bem das pessoas que você está a deixar para baixo. Porque na escada da vida você pode cruzar-se com essas mesmas pessoas. Você a deixar eles a subirem. A interdependência é muito importante, sobretudo ao nível da liderança, porque partilha de informações e de conhecimento. Partilha de experiências. Porque ninguém vence sozinho na corrida da vida. Eu digo aqui, bem colorido, a crise, ou as crises e as mudanças, são incubadoras da inovação e da criatividade. Essa palavra, essa frase, é bom ficar patente nas nossas mentes. O que é uma incubadora? A incubadora é alguma coisa onde você, quando coloca algo dentro, ele gira, depois reproduz mais. E a melhor forma de ilustrar a incubadora, do ponto de vista do ensinamento, nós falamos que a mulher é a grande incubadora. Você lhe dá comida, ela prepara, te dá uma refeição. Você lhe oferece uma linda casa, ela pega essa casa no condomínio e te dá um lar. Você lhe dá esperma, não vai te retornar como você lhe deu. Ela trabalha aquilo e te dá um bebê. Essa é a melhor forma de você compreender o que é incubadora. A crise é incubadora de criatividade para entrar dentro de você e sacar o que tiver lá que você não sabe, as potencialidades que vocês têm. A crise, as mudanças são muito importantes para nossas vidas. Sem elas, nós não podemos crescer nem evoluir. Então essa frase, você nunca esquece. Quando estiver a passar na crise ou nas mudanças, você considera-se no momento de incubação. Você considera-se nesse momento eu devo produzir. Eu devo criar alguma coisa. Neste momento eu devo ser criativo. Eu devo inovar. É muito importante compreender isso. Eu dei aqui um exemplo o Salomão disse, os Salmos, aliás, David, disse: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com sua mão. O que isso quer dizer? Os passos de um homem bom, os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Quando você perdeu aquele emprego, se você é um homem bom, Deus sabe que você perdeu o emprego. Ou Ele não sabe? Deus não sabe que você não está conseguindo pagar a casa. Mas se você é um homem bom, os seus passos, esses exercícios, são confirmados pelo Senhor. O que significa? Ele sabe. Apenas são passos. Ele sabe o que vai suceder depois. Daí, se você tiver o conhecimento de que a crise, a mudança é temporária, você não entra em pânico. Você sabe que eu sou um homem bom. Eu trabalhei, não roubei, perdi emprego. Eu nunca traí, o marido me deixou. Você é uma pessoa boa. O que aconteceu não vai parar lá. Há uma consequência depois. Vai prosseguir. E o que vai ser, como os seus planos para nós, não são planos de tristeza, vai ser planos de bom. É muito importante perceber isso. Vamos passar outro slide rapidamente. Aqui eu falo de tipo de pessoas. Aqui na sala temos praticamente 4 tipos de pessoas. Pessoas que sofrem a mudança. Ou seja, a mudança está a acontecer à volta de nós, ou está a acontecer dentro de nós, mas você não se importa com a mudança. E você se torna vítima da mudança. Porque a crise chegou, as coisas estão a acontecer e você está achando isso normal. Você vai ser vítima da mudança. Há outro tipo de pessoas que assistem a mudança acontecer. Está vendo? Que não faz nenhum esforço. Ele tem a consciência que a mudança está a acontecer, mas não tem nenhuma iniciativa. E está a acontecer sem a consciência de que isso pode te matar. Há outro tipo de pessoas que deixam as coisas acontecer, são distraídas.
Parecer, o que está a acontecer, não está nem aí. Prefere ver novelas. Enquanto os outros estão a ler os livros, estão nas universidades. Prefere beber cucas. Distrair-se nas coisas fúteis. Pessoas distraídas. Mas há outro tipo de pessoas que fazem as coisas acontecer. Seja um iniciador de mudança. Você vê a crise, você toma a iniciativa. É a única forma de você superar a crise. Você tem que ser iniciador de projetos, de ideias, de pensamentos, de criatividades, de inovação. É muito, muito importante, porque você deve sempre saber que a mudança aconteça por um propósito. A crise vem para um propósito. A crise vem para quê? Para a criatividade sair dentro de mim. Para eu mudar de rumo. É muito, muito importante. Eu dei aqui exemplo, Angola hoje e amanhã. Ontem falei, Angola vai viver momentos tremendos. Não estou aqui a falar, eu disse ontem e repito hoje, quando estamos a falar da crise, estamos a falar de mudanças, há mudanças positivas e negativas. Não estamos aqui para profetizar coisas negativas que aconteçam nas nossas vidas. Estamos aqui para nos acautelar, porque uma mudança positiva também pode te matar. Infelizmente já aconteceu mulheres a dar parto e morreu, o bebê ficou. É uma mudança. Estávamos esperando o bebê. Eu ontem dei-vos um exemplo de um senhor que ganhou, eram milhões, 40 e tal milhões de libras na Inglaterra. Ele joga sempre na expectativa de ganhar. Aquele dia chegou o número, ganhou 40 e tal milhões. Quando recebeu a notícia, tico, o senhor basou. Uma boa mudança. O senhor morreu milionário, mas não gastou nenhum tostão. Você pode conseguir um carro, é uma boa mudança. Mas se você não souber usar isso, pode te matar. Portanto, tem que perceber que as mudanças em Angola vão acontecer. E vai acontecer muitas delas tremendas. Porque estamos no tempo de mudanças. Não o tempo de mudança do partido no poder ou da oposição está a falar, não. Porque Angola já chegou à maturidade. Um país, quando atinge 50 anos, quase 50 anos de independência, é um país que atinge a maturidade de todos os pontos de vista. Pode não ser visível, mas há coisas que obrigatoriamente vão acontecer porque são naturais. Lembre-se, ontem eu disse, a mudança são mudanças naturais. Isso vai acontecer. No meio de nós sairá outro tipo de líderes em Angola, que nenhuma força política vai conseguir travar. Vai ser uma mudança. Sairá outros partidos políticos. Portanto, vai acontecer mudanças. Eu dei o exemplo ontem de Joe Biden nos Estados Unidos. Está na lista, são cabeças do satanismo que querem fazer tudo para cortar, para limitar, terminar com o petróleo no mundo. Imagina nós os países que vivemos de petróleo. É uma grande mudança que vai acontecer. Pode acontecer daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, mas são planos a ser postos em marcha. E você está a ficar, você não acompanha as informações, e você não sabe o que está a acontecer, e você vai ser apanhado de surpresa, e você vai ficar perdido. Você está preparado? Eu gostaria que todos nós dissemos, somos mais fortes que a crise. Pode ser? Podemos ser? Somos mais fortes que a crise. Somos mais fortes que a mudança. Estás preparado? Pergunta ao seu irmão, está preparado, meu amigo? Tem que estar preparado. As mudanças vão acontecer na sua família, hoje, amanhã. Vai acontecer na tua casa, no seu emprego. O seu emprego não é permanente. Eu ontem perguntei, é só seu primeiro emprego? Vamos passar outra slide. O poder das estações. Já falamos disso. As estações são os tempos que acontecem. O tempo vem e vai. As estações, como
Nós aqui em África só temos duas estações, nem África negra subsaariana, né? Tempo chuvoso e tempo de calor. Mas outros países, como na Europa, tem 4 estações. Você vai ver os europeus, quando termina o frio, eles não deitam roupa de frio. Só porque já podem transpirar, está no calor. Porque eles sabem que isso vai voltar. Há certos problemas que você já viveu, vai voltar a acontecer. Você tem que saber como você resolveu isso. As estações garantem as mudanças. Quando chega a nova estação na sua vida, vai trazer a mudança. Pode ser casamento, essa é uma estação. Pode ser o emprego, é uma estação. Pode ser a morte de alguém ente querido, é uma estação. Pode ser uma viagem, é uma estação. Pode ser criação de um negócio, é uma estação. Mas vai trazer mudanças na sua vida. As estações também trazem esperança. Muita esperança. É por isso que nós devemos estar esperançosos de que o nosso irmão Max está aqui, tem fazenda. Sabe, quando está a esperar a produção, o tempo da produção, da colheita, é uma estação. Traz muita esperança. Epa, agora vou colher, vou faturar. Não é? Uma vez disse-me aqui, ei irmão, acho que foi há 2 anos atrás, faturamos, não é? É benefício da estação. As estações não permanecem os mesmos, mudam sempre. Hoje é calor, amanhã é frio. As estações são temporárias, como os seus problemas são temporários. O seu desemprego é temporário. Requer apenas você ter uma reação em comum. Apenas você ter uma resposta que você nunca deu. Vamos chegar lá. A estação está sempre em movimento. E eu digo aqui na observação, você nunca responde permanentemente a um problema passageiro. Há pessoas que tomam decisões taxativa, cortada, numa coisa que vai passar. Você não precisava cortar relação com aquela pessoa só porque ele se comportou mal naquele momento. E se essa pessoa, através dele, é teu destino? Você, mulher, os homens vos chamam na rua, não precisa obrigatoriamente responder mal a esse moço, a esse senhor. Você pode lhe encontrar o dia da sua entrevista no serviço. Onde você deixou o currículo? Aquilo aí vai pegar fogo. A entrevista até pode começar, mas quando ele olhar 2 vezes, essa aqui tem má linguajar, ofendeu-me. Sabe, uma vez, na altura eu trabalhava para a Total, hora do almoço saímos para almoçar. Eu estava na porta quase perto do restaurante, a esperar por um colega para comermos juntos. E vi 3 moças a passar. 3 ou 4 estavam a passar, também estavam a ir comer. Depois de passar, como passaram à minha frente, eu olhei, eu vi uma delas num estado anormal. Eu chamei, moça, senhora, por favor, com muita educação. Elas mesmo olharam para mim, e ela passou. Senti muito, eu tive que correr atrás dela. Toquei-lhe no ombro, eu disse, moça, só estou a chamar, porque vi ele está mesmo bem borada. Acho que tivesse o seu período sem saber. Você já viu isso? Alguém quer te salvar a vida? São coisas que acontecem. Estão assustada, né? Aconteceu. Então, quando você toma decisões, não toma decisões muito duras numa situação passageira, vai passar. Porque você depois não vai conseguir resgatar o que você fez. Você tem que compreender que essa pessoa teve essa atitude é passageira. Não é a forma dele de ser. Ele hoje se comportou assim, você não sabe o que motivou. Dá-lhe mais uma chance. Só se você descobrir que é o caráter dele, você pode se afastar. Mas, se calhar naquele momento estava mal. É muito importante evitar isso.
Vamos passar no outro slide. Como gerir a crise? Nós já falamos disso. Esperar a mudança e preparar-se para geri-la. Ou seja, há uma boa notícia. A crise é gerível. Nós podemos gerir a crise. Não podemos controlá-la. Não podemos controlá-la. Não podemos impedi-la. Não podemos recusá-la. Mas podemos gerir a crise. Se você não souber gerir a crise, vai destruir. Se você não souber gerir a sua casa, a sua família, vai destruir o seu casamento. O seu dinheiro, se você não souber gerir, vai perder-se. A sua empresa, o seu negócio, os seus relacionamentos, a sua vida, a sua relação com Deus, se você não souber gerir isso, vai perder. A crise acontece, mas é gerível. É possível você superar a crise com a gestão. E eu dou aqui uma afirmação muito grande. Eu acredito nisso. E vou vos provar isso. A razão pela qual Deus criou o homem para a terra, a primeira razão, não é para adorar a Deus. Não fiquem chocados, vou me explicar. A Bíblia diz, em Gênesis 2:5, e toda planta do campo que ainda não estava na terra, e toda a erva do campo que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Deus impediu a chuva, ou seja, Deus bloqueou o desenvolvimento, o crescimento. Deus não permitiu que brotasse alguma coisa, que desenvolvesse alguma coisa sobre a terra, porque faltou homem. Obrigado, irmão. Porque faltou homem. O homem que Deus não permitiu a quem? É gestor. Porque se caísse a chuva sobre a terra, quem ia gerir tudo que Deus preparou para sair? E na sequência disso, Deus criou o homem. Deus nunca permitirá crescimento onde não há gestão. Você quer crescer na vida, você não souber gerir, Deus não vai permitir que haja recursos nas suas mãos, porque você vai gerir mal. Meu irmão, pastor Judes, Deus não vai permitir o crescimento da sua igreja se você não souber gerir os fiéis que você tem hoje. Sabia disso? Deus vai proteger esses fiéis contra a sua má gestão. Deus não vai lhe dar o que você pede na oração. Deus só vai lhe dar o que você é capaz de gerir. Porque imagina, só Deus te paga, já te dá 1000 kwanzas ou 1 milhão de kwanzas por mês, você não consegue pagar dízimos. Você é infiel. E se Deus te der $1 milhão, só com 200.000 kwanzas você ganha, você já chega em casa bêbado. Então, se Deus permitisse que te pagasse mais que isso, você vai morrer na rua. Deus não é estúpido. Deus vai impedir recursos chegar às suas mãos se você não souber geri-los. Imagina, ele bloqueou a chuva, ou seja, bloqueou as bênçãos, que você anda a procurar bênção. Ele bloqueia as bênçãos das nossas vidas para ver, ele conhece as nossas capacidades de gestão. Você é incapaz de gerir o pouco que te deu. A casa que Deus te deu está suja, maltratadas. A pessoa chega na sua casa e não consegue beber água. Então você está a sonhar com uma casa grande. Você vive na casa de renda, você não cuida da casa do outro. A sua gestão é péssima. E você quer que Deus te dê mais. Ele vai dizer, mas você não sabe o que você faz. Se você gerir mal, você vai fracassar no seu casamento. A sua empresa vai fracassar.
O seu negócio vai cair. A sua vida vai ser destruída. A gestão é a coisa mais importante da humanidade. Você sabe gerir? Você precisa urgentemente aprender a gerir. Um pouco de dinheiro cai no seu bolso, você começa a transpirar. Eu antigamente tinha esse problema. E o que é que eu fiz? Quando eu quero sair, eu não saio com dinheiro. Ou saio com um dinheiro que eu sei que eu posso usar. Porque se sair com muito dinheiro, você compra coisas à toa. Você não precisa. Sobretudo mulher. Já tem aquelas sandálias 3 vezes. Sempre quer comprar. Depois vou oferecer. E não é mal, mas você está a esbanjar o seu próprio dinheiro. Na crise você não esbanja o dinheiro. Na crise você aprende a gerir. Na crise você tem que maximizar o que você tiver. É muito importante. Eu dei aqui exemplo a grande crise de Angola. É por causa do quê? Dos golosos, gananciosos. Eu disse ontem, a crise começou a partir dos gananciosos. Porque são pessoas golosas que queriam todo o dinheiro para eles, acumular riquezas para eles e nada para os outros. Isso criou grande crise. E nós aqui os marimbondos são o quê? São pessoas que foram tirar tudo para eles. E hoje não estão conseguindo usar, nem gastar isso. Ganância. Portanto, você tem que compreender que a gestão, estamos a gritar hoje em Angola, porque o país foi mal gerido durante muitos anos. Se fosse bem gerido, nós aqui estaríamos noutras condições, mesmo na crise. Estaremos a prosperar. De igual modo as nossas vidas. De igual modo as nossas organizações, nossas igrejas, nossas casas, nossas famílias, nossos estudos. Você gere mal o seu estudo e quer passar de classe? É anormal. Deus não vai lhe dar o que você pede, meu irmão. Vai lhe dar o que você é capaz de gerir. O que não vai te matar. O único segredo é você desenvolver a sua capacidade de gestão. Com muita honestidade. Primeiro segredo de desenvolver a capacidade de gestão é pagar dízimo. Sabem disso? Sabem disso? Vocês sabem que há muitos pagãos, muita gente que nós tratamos de pagãos, que não frequenta a igreja, pagam mais dízimos que nós. Não à toa você vê pessoas, porque ele não é cristão, está a prosperar. Você tem que saber o que é que ele faz. Há muitos segredos. Portanto, quem consegue pagar dízimos, que apenas 1/10, está na boa aprendizagem, no caminho de boa aprendizado de gerir a sua vida. Quando você começa a ganhar dinheiro na vida, seja você mulher ou homem, as primeiras pessoas que devem beneficiar são as pessoas ao redor de si. Eu vejo mulheres e casais estão aí na igreja, o homem bem trajado, mas você vê a mulher, por amor de Deus. Que gestão você faz? Você está gerindo mal ela? Quando outra pessoa começar a gerir lá, da melhor maneira possível, depois você vai dizer, é uma mulher? Você vai falar da fidelidade? Temos que compreender que a única forma de corrigir a crise, as mudanças, é a gestão. Melhoremos as nossas gestões. É importante melhorar isso, a nossa gestão. Segredo para vencer a crise. Você tem que querer vencer a crise, você tem que determinar o que você quer realmente. O que é que você quer? Porque, como estamos a falar da crise financeira, você tem que especificar realmente o que é que você precisa para ter a sua vida financeira estável. Você tem que compreender
que há uma diferença entre necessidades e querer. Você não pode querer tudo que você vê. O que é necessário na vida, você tem que ter um plano. Dentro desse plano, você determinar. Número 1, as suas prioridades. O que é prioridade? Quando você recebe dinheiro, estamos em tempo de crise. O que é prioridade para a minha casa, para a minha família, para a minha vida? O que é prioridade? Quando você tiver as suas prioridades definidas, você defina o que é necessário. Sem elas você não vive. O que é necessário? E a terceira linha, o que é útil? Que pode não ser necessário. É útil, é importante, mas naquele momento não precisas. É importante determinar isso. Você quer vencer a crise? Não viva acima das suas capacidades. Você ganha 500 mil kwanzas. Quer viver, levar a vida de uma pessoa que ganha 2 milhões de kwanzas. Você vai fracassar. Você vai endividar-se. E a pior coisa na vida chama-se dívida. Quando nós temos dívida, temos que lutar para sanar, pagar as dívidas. Porque uma dívida pode te sujar, meu irmão. E te fazer perder todo o brilho que você tiver. A pessoa esperou. Aquele dia ele veio, também não comeu há 3 dias. Você está ali vendo, mas essa pessoa quando deu explicação, ele é bem compreensível. Aquele dia é fome. Não há compreensão. Você afasta-se das coisas desnecessárias. 3 mulheres, 4 namoradas, 5 carros. Acumulação de coisas inúteis. 20 amigos. São coisas desnecessárias. E se você ver essas coisas, só te fazem gastar. Você está na crise. Em tempo da crise não se gasta assim. Em tempo da crise só gasta o necessário. E os urgentes, que são o número 1. É muito importante compreender isso. São coisas muito simples que nós conhecemos, mas que não aplicamos, infelizmente. E depois vivemos as situações. Essa pessoa que está a falar com vocês já fez várias vezes essas coisas. E aprendeu as lições de má gestão. E antes de aprender, e aprendi como? Não aprendi a rir. Não. Aprendi padecendo. Faltando. Eu já andei aqui em Luanda com 4 Porsche. De 4 marcas diferentes. Mas depois comecei a andar de Yases. Eu sou amante da boa vida. Eu gosto de viver bem. Um belo dia, alguém me viu a descer de um táxi. Ligou diretamente para meu irmão. Nick, o Cota está doente. Alguma coisa. Eu pensei que já estava a morrer. Meu irmão, estamos a rir. Mas viver isso. Se você não for forte, você morre. Você vende droga. Você se prostitua. Você fica burleiro. Você fica desonesto. Depois da crise entrou. Pego o vou para a Europa ver meus filhos. Quem está habituado a andar de classe executiva, a dormir bem à noite, parece em casa. Pastor, a classe econômica. Passei a noite, vou de pé. Não estou a conseguir. Não estou habituado. A crise faz você pensar 2 vezes. Eu tenho que trabalhar muito para comprar meu avião. O tipo de pensamento que eu tenho. Assustou, né?
Tira-me foto hoje. Daqui mais algum tempo vamos ver mesmo no meu próprio avião. Porque aprendi bem a lição. É por isso que estou vos passar a minha informação, a minha experiência. Para vocês não caírem isso. Esses ensinamentos são pontes. Para você não cair onde você está prestes a cair. É importante nós compreendermos. Você, para superar a crise, você tem que adiar os projetos grandes. Na crise, você não realiza grandes projetos. Vai te matar. É por isso que você vê muitas casas bonitas não acabadas. Mas como é uma casa linda assim? Está assim, não acabada. Construiu no tempo da crise. A torneira fechou. Eu tenho essa experiência. Tem coisas inacabadas. Está a ver, irmão? Os projetos grandes no tempo da crise, você coloca isso aí no segundo plano. Percebes? Você vê, esse projeto é prioritário? Nessa época? Nesse momento? Não. Você só quer casar se o marido comprar casa nova. Ou casa própria. Minha irmã, você pode atingir aquela idade. Porque a crise, se ele não conseguir comprar uma casa própria, você pode começar em outras casas. É só gerir bem a casa do outro, para você ter a bênção de ter a vossa própria casa. Não tolerar o esbanjamento, já falar disso, gastar à toa, comprar coisas que você já tem, que não precisas. Em certas casas você vai encontrar coisas duplicadas, triplicadas, não servem nada. Uma vez dei palestra aqui nas Irmãs Paulinas, onde usamos sempre. Depois falou, uma senhora veio ter comigo, pediu que a gente se encontrasse, nos encontramos, disse, olha, eu quero fazer negócio, mas meu marido não quer me dar dinheiro, essas coisas todas. Eu conversei com a senhora e disse, pá, eu estou vendo você está bem vestida, és vaidosa. Sim, eu gosto de vestir, não sei o quê. Eu disse, pá, vai na sua casa, gosta de festa? Sim, eu vou sempre estar. Você é mulher, cada festa é um vestido. Você deve ter muitos vestidos que você só usou uma vez ou duas vezes. Você nunca usou. É novo. Há pessoas que precisam. Recolha todos os vestidos que você tem que você nunca usou. Recolha o vestido das tuas irmãs que nunca usaram mais, em bom estado. Ela foi, recolheu de tudo, até das amigas, das tias. Hoje ela tem 3 boutiques. Deus perguntou a Moisés, o que é que você tem na mão? Você está a esperar que te emprestem dinheiro. Você quer começar negócio com dinheiro emprestado? Você é um fracasso desde o início. Você quer fazer negócio, nem tem um plano, nem sabe o que você... Oh, mano, só quero ajuda, quero começar a vender qualquer coisa. Você nem sabe o que você quer começar a vender. Você é um fracasso, a partida. Cuidar bem das suas relações. Eu que escrevi aí, networking. Cuidar bem do irmão, da irmã que está ao seu lado. Você pode precisar dele amanhã. Ele é um pacote de semente que está aqui. Tem potencial muito grande. Você pode cruzar com ele, piloto do avião. Ele te tirar na classe econômica para te colocar na classe executiva. É importante, quando você começa a ganhar vida, não minimizar, não desprezar os outros. Essas pessoas vão te ser úteis. Desculpa, muito úteis. Valorizar pessoas à sua volta. Nós todos somos imagem e semelhança de Deus. Não pode existir pessoas feias. Deus não é feio. Você que gosta só de apontar os dedos. Você só está a ver feio. Nós, quando eu era jovem, tínhamos uma moça no bairro que nós considerávamos a mais feia do bairro. O que acontece? Essa moça vai de férias. As férias são 2 meses. Numa tia. Acho que aquela tia tinha dinheiro. Olha, 2 meses quando voltou. Aquele é quem? Aquele é quem? Começou a dormir bem onde foi. A comer bem. A vestir bem. Afinal era bonita. A feice se calhar é uma situação do momento. É passageiro. Não se calhar, é passageiro. Você que minimizou tanto aquele irmão, quer casar consigo. Cuidado.
Quando ele começar a trabalhar, e o trabalho lhe mandar para a formação em Nova York, quando voltar, vocês não estão a reconhecer mais o seu irmão Jorge. Ele. É noivo agora. É verdade. Andou 3 anos à sua trás. Vamos passar no outro slide. As vantagens da crise. Vamos avançar rápido para terminar. A verdadeira liderança, como nós disse, nasce da crise. Você não pode fugir à crise. A crise produziu Moisés, produziu José, produziu David, produziu Gedeon, produziu muita gente. Nelson Mandela é produto da crise. Mahatma Gandhi, pessoas grandes da humanidade, só nasceram da crise. Sem pressão, sem crise, a liderança não desenvolve. É importante compreender isso. Você nunca vai crescer nos bons tempos. Nos bons tempos, nós vivemos tipo anjos. A vida está boa, está tudo a fluir, está bem. Tens o teu carro, tua casa, tua mulher, teus filhos, teus amigos. Você não vai crescer nos bons tempos. Salvo as pessoas atentas, conseguem nos bons tempos perceber que esse tempo que tu ganha mais, tem que poupar para investir. Você, a crise é a melhor escola de amadurecimento. Você não pode recusar a crise. Você tem que fazer tudo para amadurecer, para você crescer, para ganhar mais força, tornar-se robusto da crise. Porque sem a crise você não vai ficar robusto. É importante compreender que a crise garante o seu lugar na história. Nós hoje falamos desse grande nome, Nelson Mandela, Moisés, David. É através da crise. Uma guerra é uma grande crise. David venceu guerras, batalhas. São grandes crises que produziu um rei. Tem que compreender isso. Você quer ter seu nome na história? Eu quero marcar a minha geração. E vou marcar a minha geração. E por isso não tenho medo da crise. Porque já sobrevivi crises. Já caí do avião, não morri. Eu já vivenciei, já fui vítima do acidente do avião. Dia 31 de dezembro de 2010. E eu disse que aquele avião não pegou fogo porque eu estava dentro. Por quê? Eu vim para a terra para servir o meu dom aos homens. E eu quero morrer vazio. Não posso morrer com tudo que eu tenho. Já passei fome. Já passei frio, calor. São crises. Já passei fome. Já andei a pé. Portanto, você tem que compreender que a crise não é o diabo. Grandes homens e mulheres foram produzidos pela crise. Você não pode amarrar, como ando a ouvir pessoas amarrar a crise. Você não consegue amarrar a crise nem a mudança. A crise vem para o seu bem, para você pensar, para você autodescobrir-se. Qual é a minha capacidade? O que eu sou capaz de fazer? E quando você começa a fazer esse questionamento, há um segredo. Você tem que descobrir quem você é. Quando você faz esse questionamento, vem ter muitas ideias. Escreva as ideias que te vêm na cabeça. Entre essas ideias, você vai descobrir o seu dom. Estamos entendidos? Estamos entendidos? A crise não é do diabo só. A crise prepara você para a fase seguinte. Se você não passar a crise, você não será elegível para outra fase. Jesus só foi Cristo depois de passar a crise no deserto. Senão Jesus, se fracassasse, se tivesse fracasso no deserto, quando foi tentado depois do jejum, Jesus não seria Cristo. Você sabe disso? A crise te prepara para a sua subida. José foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro lhe colocaram num buraco. Ele teve a sorte de ser colocado no buraco certo, porque naquele caminho passava comerciantes. Se colocasse-lhe num buraco muito distante da estrada, José não será José que nós conhecemos da Bíblia. E aquela crise promoveu Jesus e José. Moisés passou muita crise. Para Moisés ter a missão de levar os filhos de Israel para a terra prometida, passar pelo deserto,
gerir tanta pessoa, uma só pessoa com responsabilidade, Moisés, passou na crise. Quando Moisés matou, trabalhou para seu sogro. Qual é o trabalho que Moisés estava a fazer? Cuidar das ovelhas. Deus sabia que ele tinha a missão de cuidar da pessoa, mas tem que lhe treinar primeiro. Para você cuidar da pessoa, você primeiro cuida de animais. Meu irmão, a sua gestão de hoje vai determinar a sua gestão de amanhã. Se você gerir bem a crise hoje, você conseguirá gerir as boas mudanças que vão acontecer na sua vida brevemente. Tem que compreender que você está sempre no controle da sua mentalidade. Você pode estar na crise, mas você pode nortear a sua mentalidade. Você pode guiar as suas ideias. Você tem o controle de você próprio. É importante compreender que a sua mente, você que a controla. E não a crise deve se apoderar. Quando acontece a crise, ninguém esquece de ler. Você esquece de ler porque há crise? Não. Você não para de ver. Mas a crise aconteceu. A sua mente, a sua mentalidade, o seu ser, você consegue ainda controlar isso. Isso é muito importante. Perceber, pode passar outro slide? Você não pode controlar a crise, mas você pode controlar a sua percepção. Como é que você percebe a crise? Como é que você encara a crise? O que é a crise para você? Se para você a crise é o caos total, é a morte, você vai morrer. Se para você a crise é uma oportunidade, você vai fazer tudo para tirar dentro da crise a oportunidade. Tirar proveito da crise. O que você vê nas situações, o que você vê na mudança, e se você considerar o que você tiver a ver, é o que vai acontecer consigo. É muito importante perceber o que for você tratar uma coisa, você se tratar o desemprego, que acabou minha vida. É isso que vai acontecer. Se você considerar, eu não estou me casar, não sei o quê, essa é praga da família. É aquela coisa que vai acontecer para você. Porque é assim que você pensa. Aliás, a Bíblia diz, como o homem pensa, assim ele é. Nós somos produto dos nossos pensamentos. A crise te leva a compreender coisas de forma diferente. Vê só Jesus. Contaram-lhe o Lázaro, dê aqui exemplo do Lázaro. Lázaro está doente. Disse, está bem. Até então dizer Jesus, Lázaro morreu. Eu disse, não, está a dormir. Quer dizer, na percepção de Jesus, não morreu, não é morte. Ele está a dormir. Você tem que compreender que as coisas que acontecem consigo não são exatamente o que você pensa. Deus, quando criou o mundo, a Bíblia nos diz, o mundo estava escuro, ele viu o caos. Mas Deus não falou do caos. Porque se ele falasse o caos ia acontecer. Ele disse, haja luz. Você tem que dizer o que você quer que aconteça na sua vida. Estamos entendidos? Não é o que você está a ver, não é o que está a acontecer que vale, mas o que você quer que seja. É o que você tem que chamar. Estás a ver, irmão? Aquela coisa que não, se você considerar aquilo, é isso que vai estar acontecendo. É praticamente uma ilusão óptica. Você viu uma coisa, mas você fala o que você quer, o que você deseja que isso aconteça. Isso vai ser tal igual para a sua vida. É importante compreender isso. No reino de Deus, eu disse, interpretamos a tempestade, os problemas, como as oportunidades. Pense bem, vai ver que tem muitas oportunidades a passar à volta de você. A crise é simplesmente uma mudança que ocorre à sua volta. A crise é uma mudança que acontece à volta de você. E o que vale é a resposta que você dá na crise. A crise vem por quê? A crise vem para você dar uma resposta não programada. Você ter uma reação não preparada. Uma reação não, porque a crise aconteceu então, uma coisa não preparada.
não planificada é uma inovação, é uma criatividade, é uma ideia nova. É por isso a crise vem. Porque Deus sabe que você tem capacidade de pensar e de fazer coisa diferente. Vamos passar. A crise termina com os hábitos, com as tradições. Você está habituado a comer 3 vezes ao dia. Seus hábitos, suas tradições. A crise vem pôr fim a isso. Você está habituado a andar à toa, a caminhar à toa, estão a matar lá pessoas. Você parou em casa. A Covid vem para nos matar em casa. A Covid ajudou muitas mulheres a conhecer bem os seus maridos e vice-versa. Até homens que descobriram, você afinal está a fazer 6ª classe. Não sabia que o seu filho estava na 6ª classe. Graças à Covid, porque estão a conviver muito em casa. A crise termina com as tradições. Você está habituado a fazer uma coisa à toa, repetidamente, a gastar sempre. Mas a crise vai te educar. Você começa a ver, não, agora é assim que tem que fazer. Dei exemplo de exemplos bíblicos, já falamos disso. As pessoas que foram promovidas depois da crise. A Esther estava para perder todo o seu povo. A crise, ela ganhou coragem, ela ganhou audácia, enfrentou o rei, enfrentou a morte e tornou-se rainha. A crise é importante, não leva a crise mal. A crise é o programa de Deus para a promoção das pessoas inteligentes. Você não entra em pânico quando há crise. Você compreenda que aqui é meu momento de inovar. É meu momento de criar. Se Deus permitiu que a crise acontecesse, não é para me matar. É para que eu sobressaísse da crise de forma totalmente diferente, de forma totalmente capacitada, de forma totalmente abençoada. É importante compreender que nós, passa a seguir, as palavras que nós usamos têm poder. A Bíblia diz, a morte e a vida estão no poder da língua, não é? A tua bênção e a tua maldição depende de você. Então você tem que compreender, porque como tudo é temporário, como diz a Bíblia, quem estiver fraco, que diz que é forte. Por quê? É para te encorajar. Você no momento de fraqueza, você não olhar a fraqueza, porque é isso que vai acontecer se você olhar. Mas você revestir-se de força e ter uma atitude totalmente diferente. É importante você compreender que se você disser o que você vê, que eu expliquei aqui há pouco tempo, é exatamente o que você